Abra sua Bíblia em Hebreus capítulo 4, versículo 2. Apenas este texto quero compartilhar com vocês nesses minutos finais da nossa reunião. Palavras do escritor aos Hebreus, no capítulo 4, verso 2. Quem achou, diga amém. Diz aí, porque também a nós, diga comigo, também a nós. Ou seja, também a nós foram pregadas as mesmas boas novas como a eles. Mas a palavra da pregação nada lhes aproveitou, porquanto não estava misturada com a fé naqueles que a ouviam. A palavra de nada lhes aproveitou, porque não estava misturada a fé naqueles que a ouviam. Deixe sua Bíblia aberta, Pai. Nós oramos ainda buscando do céu a revelação da Tua palavra para nós, Senhor. E mesmo que este dia seja claro, Pai, no entanto, pedimos que o Senhor abra o céu sobre a nossa vida e nos traz revelação da Tua palavra. Em nome de Jesus, amém e amém. Ative a sua promessa por meio da fé. O escritor aos Hebreus, ele deixa bem claro, eles ouviram as mesmas boas novas que nós. Eles ouviram a mesma mensagem que nós. A mensagem foi a mesma. O Deus é o mesmo, as promessas são as mesmas. Mas por que será que em um grupo elas não deram resultado? Ou seja, elas foram inócuas, não tiveram efeito algum, e no outro grupo, de repente, as mesmas promessas se tornam eficazes e poderosas. Glória a Deus. Nós podemos sim tornar a nossa crença eficaz no Senhor. Não basta apenas termos promessas e ouvirmos palavra de Deus. Nós precisamos misturar a estas palavras a nossa fé. É o que deixa bem claro aqui o escritor aos Hebreus, que eles ouviram as mesmas boas novas que nós. As mesmas palavras de boas notícias, do evangelho libertador. No entanto, na vida deles não teve resultado, tal como na nossa, porque nós misturamos fé. Então misture fé, ative as promessas de Deus por meio da fé na sua vida. Potencialize a sua vida espiritual. Por que será que há cristãos que entram dia e sai dia? Não vou falar nem ano, dia a dia. Ouve no rádio, na TV, no celular, no tablet, em qualquer lugar. Ouve as mesmas palavras e, no entanto, parece que elas não têm resultado. Parece que estamos ouvindo uma outra realidade. Parece que não está falando conosco. Por que será que dá certo na vida de uns e não dá certo na vida do outro? Você já se perguntou por isso? Por que será que alguém ouvindo a mesma palavra, o mesmo culto, de repente tem um outro resultado? E até traz um testemunho sobre vitória a respeito de uma palavra que ouviu. Quando alguém estava nesse mesmo culto, ouviu a mesma palavra, recebeu a mesma oração, tudo igualzinho, mas não alcançou o mesmo resultado. Aqui em Hebreus nós sabemos por quê. Porque falta fé. Então é importante você misturar no meio de tudo isso que você ouve, de tudo que você contempla com seus olhos a respeito do que Deus faz, das maravilhas do Senhor, é importante você misturar a fé. Existem coisas que elas não vão funcionar por si só. A promessa por si só, sozinha, também não vai funcionar. A palavra de Deus sozinha também não funciona, a menos que seja misturada com fé. Sabe, eu não sei se você conhece, aqui os homens devem conhecer, né? Aquela cola Araldite, que chama isso? Ainda é assim o nome? Não sei, né? Mas, muito tempo, é Araldite. As mulheres também já devem ter ouvido falar, né? Você compra lá, vem 2 pedaços, né? E para dar resultado, não basta você usar só um. Eu vou usar um, vou economizar e vou guardar o outro. Não resolve. Para funcionar, você tem que pegar o cimentinho lá e pegar a liga para poder misturar os dois e então dar certo. Sabe, a promessa de Deus, as palavras do Senhor, se creres serás salvo tu e a tua casa, amém? Honra o Senhor com a sua fazenda e encherão os teus celeiros abundantemente. O meu Deus, segundo sua riqueza, suprirá todas as minhas necessidades. Essas palavras, se elas não tiverem fé, serão apenas palavras. Será apenas um escrito num livro,
se você não acrescentar fé à palavra do Senhor. Por isso, misture fé às promessas de Deus e você vai ver resultado nelas. Amém? Não adianta a gente colocar outra coisa no lugar da fé. Eu estou lendo e tal, mas eu vou conseguir, porque eu vou dar conta, porque eu sou capaz. Não adianta, não ponha a sua capacidade pessoal, não ponha a sua motivação num lugar onde tudo que é necessário é a fé. Mas não dá certo colocar uma coisa diferente achando que vai ter o mesmo resultado. Não vai dar certo. Assim também nós muitas vezes não temos efeito da palavra de Deus nas nossas vidas. Por quê? Porque acrescentamos, em vez da fé, acrescentamos um pensamento positivo, por exemplo. Não, eu vou acordar, eu vou pensar diferente, o sol está brilhando, os passarinhos estão cantando, hoje nada vai tirar minha alegria e vai dar tudo certo. Não adianta acrescentar pensamento positivo no lugar da fé, porque você vai se frustrar com o resultado. Há aqueles que acrescentam, ao invés da fé, um sacrifício pessoal. Ou seja, eu vou me esforçar, eu vou me dedicar, o milagre vai acontecer, custe o que custar. E aí pensa que pelo muito realizar, muito fazer, muito trabalhar, Deus está vendo. Acontece que Deus está vendo que você está pondo o sacrifício pessoal naquilo onde você deve colocar fé. Eu vou condicionar então, se eu crer, serei salvo, eu e minha casa. Então eu vou ganhar meu esposo, meus filhos para Jesus, eu não vou fazer nada, eu não vou fazer nada que chateie eles, eu vou condicionar a situação, tentar agradar de todo jeitinho. Você já deve ter conseguido fazer isso uma vez, o dia todo. Eu vou fazer o bolo que ele gosta, eu vou fazer o assado que ele gosta, eu vou fazer o lanchinho que ele gosta, eu vou botar o perfume que ele gosta. Aí quando chega na hora do culto, quando alguma coisa acontece que ele não gosta, aí você chama, ele diz, não vou. E você condicionou toda aquela promessa a uma fórmula matemática de sucesso. Não, eu vou criar um ambiente certo. Querido, não adianta acrescentar nada às promessas de Deus se não for fé. O que vai funcionar é a fé. Não vai funcionar outra coisa no lugar da fé. Você pode sim, a Bíblia diz que a mulher sábia pode ganhar o seu esposo com o seu testemunho. Mas essa palavra de salvação para você e sua casa, ela precisa de fé. Ou seja, o caminho mais rápido é a gente acrescentar fé às promessas de Deus, para elas terem resultado em nossa vida. Algumas ideias erradas a respeito da fé, elas existem muitas vezes no meio da igreja. Alguns pensam que fé é um sentimento emocional, ou seja, eu estou em paz, estou me sentindo bem, nada está dando errado, então obviamente vai dar certo, as promessas de Deus vão se cumprir. Pois é, muitas vezes é no momento mais difícil da sua vida, momento mais aflitivo para você, onde a sua fé vai ser posta em prova. E é nesse momento aí que o milagre vai acontecer. Sabe, Abraão, quando ele é um pai que vai oferecer o único filho como sacrifício, sabe, que sentimento haveria no coração do homem desse, gente? É um sentimento, se ele for esperar o sentimento dele, ele não ia nem subir aquele monte, ele não ia nem abalrar o seu jumento, não ia nem se preparar, porque o sentimento é aquele que diz, não tem sentido, não vou fazer isso. Então fé não é sentimento, fé também não é um pressentimento. A palavra pressentimento, ela fala de sentir com antecipação, pela emoção ou pela razão, aquilo que vai acontecer. Eu estou pressentindo, está dando tudo certinho, acho que agora vai, acho que agora eu vou alcançar a minha promoção profissional, estou sentindo que as coisas estão melhorando, agora eu vou alcançar as promessas financeiras, e aí de repente acontece algo que frustra você, sabe? O sentimento de um pai que leva o seu filho a Jesus, um filho que ora era jogado no fogo, ora era jogado na água, ora se jogava nas pedras, uma criança atormentada por demônios, sabe? Se você esperar sentir ou pressentir o quê? Vai piorar cada vez mais, até que encontra Jesus, e quando ele acrescenta fé
na promessa e na palavra do Senhor, seu filho foi liberto. Amém? Então, fé não é um sentimento pessoal, não é pressentimento das coisas. Fé também não é um momento, ou seja, a soma dos fatores que está favorecendo você, ou quem sabe piorando você, como a mulher que tinha um fluxo de sangue, diz a Bíblia que ela procurou Jesus depois de ter procurado o médico, gastado dinheiro, tudo, e ninguém resolveu nada. Por quê? Porque somente Jesus poderia resolver o seu problema. Amém? Então ela acrescenta fé a uma promessa. Ela diz: se eu tocar na orla das suas vestes, eu serei curada. Então você tem promessas de Deus sobre sua vida. Amém? Não fique esperando um grande mover. Não fique esperando aí a sua motivação retornar, a sua alegria, mesmo em sua tristeza. Tenha fé que as promessas de Deus vão se realizar sobre a sua vida. Livre-se dos seus medos, livre dos medos, livre daquilo que é embaraço na sua vida, porque isso são impedimentos para a fé. O medo produz tormento, diz a palavra do Senhor. Embaraços, alianças que muitas vezes nós temos de relacionamentos, de negócios, que só travam a nossa vida e nos impedem de alcançar promessas de Deus, influências ruins. Então, muitas vezes você está de um lado trabalhando na sua fé, a palavra de Deus enchendo seu coração, participando de cultos, ouvindo, crendo, mas por outro lado está amarrado com gente que só fala mal, gente que maldiz, gente que murmura, gente que influencia negativamente, alianças que só puxam a gente para trás. Então nós temos que nos livrar delas também, em nome do Senhor, para alcançar as bênçãos que Deus tem para as nossas vidas. Ative as suas promessas por meio da fé. Alimente a sua fé. A Bíblia diz que de sorte que a fé vem pelo ouvir, e ouvir o quê? Palavra de Deus, Romanos 10, 17. Então, alimente a sua fé constantemente, independente do ambiente. Eu sei que o meu Redentor vive e que ele há de se manifestar. Independente o temporal caiu, mas o meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Ele é meu refúgio e a minha fortaleza. Nele eu estou protegido, eu não serei abalado. Então eu vou alimentar a minha fé com a palavra de Deus. Dê força à sua fé. Em Romanos capítulo 4, verso 20, diz que Abraão não duvidou das promessas de Deus, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus. Então exalte ao Senhor, louve ao Senhor. As coisas estão difíceis, agradeça a Deus. Agradeça o quê? Por causa das pancadas? Não, não é isso, não é com ironia. Agradeça a Deus porque você tem a quem clamar, você tem a quem buscar, porque Ele é refúgio. Perto está o Senhor daqueles que o adoram em espírito e em verdade. Amém? Daqueles que invocam. Paulo e Silas, diz a Bíblia, eles estavam na prisão, no cárcere inferior. O que era o cárcere inferior? É o último degrau, lá embaixo. E entre esses andares aqui, o que separava os presos de cima e de baixo era só uma grade de ferro. Muitos cuspiam lá de cima e outras coisas mais desagradáveis. Eles estavam lá embaixo, mas eles louvavam a Deus. Amém? E o Senhor enviou o seu anjo. Provavelmente você esteja no lugar mais profundo de aflição, de dor, de batalha mental, pessoal, mas adore ao Senhor. Então louve. Está sofrendo, louve, né? Não importa, louve, o seu louvor invade o céu. Aleluia. Então fortaleça a sua fé. E para terminar, proclame a sua fé. Declare com a sua boca. A Bíblia diz em Romanos 10, verso 8, que a palavra tem que estar junto de ti, na tua boca e no teu coração. Isso é a palavra da fé que é pregada. Então declarar com a nossa boca, testificar. Alguém chega e diz para você, não vai dar certo. Você diz, é verdade, não vai dar certo. Mas o meu Deus, nele eu posso todas as coisas, porque ele me fortalece. Amém? Alguém chega com uma palavra verdadeira e fato de que realmente dessa vez você está na pior. Não, você está no fundo, você perdeu a sua chance, o seu lugar.
mas a palavra do Senhor diz que Ele me fez levantar, me fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. Então eu creio pela palavra do Senhor que o meu milagre vai vir, os meus dias vão chegar, os melhores dias virão para a minha vida, amém? Misture fé nas promessas de Deus. É por isso que muitos têm muita promessa, muita palavra, mas essas palavras são como uma arma sem munição, é inócua, não resolve nada. Mas aqueles que têm as mesmas promessas e acrescentam da fé, eles alcançam os resultados. Amém? Vamos colocar em pé em nome do Senhor.